E a primeira pergunta é a seguinte: salve Supernovas, sou um grande fã de Portugal. Vocês lembram do vídeo que fizeram sobre o roteiro vazado de One Piece? Já pensaram que o grande incidente de Egghead será a captura do Luffy? Um salve pra você, mano, e pra todo mundo que é de Portugal que acompanha o nosso canal aqui. Eu fico muito feliz em saber disso e vamos pra sua pergunta. Sim, a gente se lembra desse vídeo e sobre esse vazamento ou tal spoiler de 2009 que a gente já falou aqui no canal em alguns vídeos, aquilo ali não passam de algumas teorias, mas são teorias bem relevantes e a gente pode considerar que pode haver uma captura do Luffy. Eu duvido muito que aconteceria agora em Egghead, principalmente pela etapa que estamos da história. Eu acredito que não caberia o Luffy ser capturado agora porque muitas pedras se moveriam e isso ia combinar na guerra final, e a guerra final só vai acontecer depois que o Luffy encontrar o One Piece, que é o que o Oda já falou em algumas entrevistas. Então sim, eu acho provável que o Luffy vai ser capturado em algum momento, mas acho que depois que ele encontrar o tesouro One Piece, porque aí sim teríamos um motivo para começar a guerra final, seja pela sua captura ou seja por qualquer outra coisa que ele interprete quando ele encontrar o tesouro. Mas de qualquer forma, se a gente tivesse mais liberdade narrativa pensando no que vai acontecer em Egghead, seria muito legal se o Luffy fosse preso ou capturado, e aí a gente teria toda uma trama para que ele pudesse ser liberto e encontrar o tesouro One Piece depois. E antes de mais nada, eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Esse é mais um vídeo de perguntas. Se você quiser mandar sua pergunta, olha lá no nosso Instagram, um post que a gente sempre deixa lá mais ou menos cada uma semana, que é onde a gente pega as perguntas, e também na comunidade aqui do YouTube. Então fica de olho nas postagens e bora pra esse vídeo. E a próxima pergunta é do Nicholas. Acho que era Nicholas o nome dele. Minha teoria sobre as câmeras e Marijóis que o Imo abre é que são troféus tirados diretamente dos Joy Boys que já nasceram. São exatas 8 câmaras. E o primeiro século perdido onde Joy Boy deu início foi há 800 anos atrás. Os Reis dos Mares afirmam que os nossos governantes vão nascer, dessa vez vai dar certo. Como se houvesse várias tentativas de realizar algo. E que no caso seria realizar a vontade dos D. Imo teria derrotado todos os que herdaram a vontade do Joy Boy durante 800 anos e guardou seus pertences como se fosse algo que trouxesse glória da sua vitória. Ponto final, não é uma pergunta, então é isso, vamos pra próxima. Obviamente eu tô zoando, brincadeiras à parte, eu gostei muito da teoria, é algo que eu também penso a respeito disso, principalmente porque se a gente parar pra pensar, o Chapéu de Palha tem um significado muito grande dentro do mangá. A gente ainda não sabe exatamente o que, mas aquele que herdou a vontade do Roger foi o Luffy e coincidentemente o Chapéu foi parar nele. E o Chapéu de Palha ter aparecido, narrativamente falando, é quase como se dissesse que aquele chapéu pertencia ao primeiro Joy Boy. Então sim, se houver outros guerreiros que tiveram esses títulos e que carregaram essa vontade, mas que não conseguiram, faria muito sentido que cada câmara dessa tivesse um troféu da vitória do Imo. Isso é o que a gente já comentou aqui em alguns vídeos do canal, inclusive eu vou deixar linkado aí pra vocês alguns deles, e é uma teoria que eu particularmente gosto muito, e tem até algumas figuras históricas que a gente pode até associar que seriam outros Joy Boy, como por exemplo Knowledge. Knowledge não herdou a vontade dos D, mas ele era um cara que parecia muito com aquilo que o Luffy acreditava e o Roger também, tanto que o Chapéu de Palha aparece no flashback do Knowledge. Então sim, existiram com certeza outras figuras que assumiram o papel do Joy Boy de suas épocas, e também porque a Princesa Sereia nasce de tempos em tempos, e eu acredito que o nascimento dela sempre coincide com a tentativa, entre aspas, do Joy Boy daquela época. Então sim, gostei muito da teoria e complementa muito com o que a gente já falou aqui no canal. E a próxima pergunta é do Arthur. Salve Supernovas. Eu posso estar viajando e muito, mas vocês acham que em Elbaf tem chance de os personagens canon que aparecerem em filmes como Shiki e Uta darem as caras? Eu não acho que o Oda colocaria a Uta no mangá pra matá-la assim do nada e o Shiki, pô, ele tem que dar as caras. Aí o Shiki, por exemplo, seria o vilão do arco de Elbaf. De 0 a 20%, quanto isso pode ser certo? E de 70 a 100, o quanto eu tô louco? Cara, eu acho que o quanto você tá louco é entre 80 e 100, porque os personagens que aparecem nos filmes geralmente são só pros filmes mesmo. Eu acredito que são alguns personagens que o Oda criou pensando na história, só que ele não encontrou uma maneira de encaixar e colocou dentro de algum filme. Principalmente porque os dois exemplos que você deu são personagens que são canon, por assim dizer, mas que só estão ali para ser promovidos pro filme. Shiki foi o primeiro homem que fugiu de Impel Down e ele foi capturado pelo Garp e o Sengoku, então essa é a história dele canon dentro do mangá, e em um filme ele é derrotado. O mesmo acontece com a Uta. Entre aspas, dá a entender que ela realmente existe dentro do mangá de One Piece, mas ela só é aproveitada no filme. Então eu acho que essas participações e essas menções dentro do universo de One Piece são só mesmo para promover o filme que tava ali. Eu particularmente gostaria muito que o Shiki aparecesse, ele é um pirata muito tirado, e em relação aos piratas da velha guarda, por assim dizer, é um dos piratas que eu mais gosto, tanto em design, quanto poder, quanto história, então seria muito bacana se ele aparecesse, mas cara, eu duvido muito. Eu acho que eu sou tão louco quanto você e a gente tá ali junto nos 100%.
E a próxima pergunta é do Gabriel Santos. Salve Supernovas. Levando em conta que o Kid e LoL perderam suas disputas diretas por seus adversários pós-Wano, seria provável que os Chapéus de Palha também seriam derrotados e assim como em Sabaldi sejam salvos por alguém e esse alguém seria Shanks? Cara, que ótima teoria. Vamos lá, sobre o Kid e o LoL, realmente isso aconteceu, mas também já era esperado. Os dois juntos derrotaram a Big Mom e foi um sacrifício para eles conseguirem vencer ela. E levando em consideração que eles são personagens que no 1 a 1 não são tão fortes quanto o Luffy, eu acho justo eles perderem para os oponentes que eles enfrentaram. Já o Luffy, bom, a gente tá falando de um protagonista que venceu o Kaido entre milhares de aspas sozinho. Mas embora realmente pareça que tem alguma coisa a dizer com isso dos 3 Supernovas perderem, eu acredito que o Oda só colocou isso pra gente ficar mais na expectativa do que vai acontecer com o Luffy do que a derrota dele em si. Eu acho muito improvável que o Luffy seja derrotado e que os Chapéus de Palha sejam separados como aconteceu em Sabaldi. Ou nem que sejam separados, mas derrotados nesse lugar. Eu acredito muito mais na fuga deles. A não ser que realmente alguma força externa entre no meio da luta e esse seria o Barba Negra. Isso porque o navio dele tá bem próximo. Tem uma coisa que eu comentei em outro vídeo aqui do canal que pode acontecer e eu acharia muito interessante cabendo aqui dentro da sua teoria. E é o seguinte, já que o navio do Barba Negra tá perto do Egghead, ele provavelmente é o mais próximo a se envolver nesse conflito. Acontece que o Shanks tá caçando ele e ele saiu de Elbaf pra essa caçada. Então existe uma chance de que o Barba Negra enfrente o Shanks e os dois de alguma maneira acabem causando uma bagunça e nisso o Luffy acaba fugindo. Pra mim seria o cenário perfeito pra essa situação, até porque o Saturno em algum momento vai se mover, ele não tá ali à toa, e ele se movendo a coisa fica bem desequilibrada porque aparentemente ele realmente é um ser bem forte. Então, cabendo a essa sua teoria, eu acredito que sim, o Luffy poderia até ser derrotado, entre muitas aspas por assim dizer, perder o confronto ali contra o Kizaru ou contra o Saturn. Eu não acho que ele vai perder contra o Kizaru, mas contra o Saturn se encaixa muito mais. E aí essa bagunça que o Shanks ou o Barba Negra fariam seria a fuga perfeita pra eles. Eles se aproveitariam dessa brecha e fugiriam de Egghead. E sobre o Kid e o Law, cara, o Law ainda bem que tá vivo. Eu acho que ele vai ser bem relevante pra história, até porque a fruta dele é importante pra narrativa daqui pra frente. Mas o Kid já foi até tarde. E a próxima pergunta é do Chivo. Fala Supernovas, tudo bem? Recentemente percebi que muita gente reclama dos Chapéus de Palha não estarem mais demonstrando a busca pelos seus sonhos. Particularmente eu acho que não é o momento pra isso, mas vejo que tem uma galera que reclama. Gostaria de saber a opinião de vocês. Cara, muito boa sua observação e eu realmente já vi gente comentando sobre isso. E bom, eu discordo. Eu não acho que os Chapéus de Palha não estão buscando os sonhos deles. Acontece que os sonhos deles, pelo menos alguns deles, ainda vai demorar um pouco pra acontecer e tem muito contexto pra isso acontecer. Por exemplo, a Nami. A Nami quer fazer o mapa mundi de One Piece. Isso demanda que ela viaje o mundo inteiro pra isso acontecer. E é o mesmo com o Frank. O Frank quer que o Sunny dê a volta completa no mundo. Então existe o contexto de que o Luffy chega até Laugh Tale pra que isso aconteça. Zoro ainda não tá no momento de enfrentar o Mihawk. O Sanji pra encontrar o Ablu, que é uma lenda, é algo também muito difícil. Isso provavelmente só vai acontecer em Laugh Tale também. O Brook é a mesma coisa. Ele precisa dar a volta no mundo pra encontrar o Labum de novo. A Arome também tem que chegar em Laugh Tale pra descobrir a verdade do mundo. O Luffy nem se fala, né? Dispensa comentários. Pra ser rei dos piratas ele tem que alcançar o tesouro One Piece. E acho que o único que a gente pode comentar assim é o Usopp. O Usopp, ele tem o sonho de se tornar um grande guerreiro dos mares. Isso demanda um contexto que provavelmente a gente só vai ver em Elbaf. Então o Oda não precisa estar todo o tempo mostrando que eles querem esse sonho, que eles estão buscando isso, porque os sonhos deles demandam um contexto muito grande para acontecer e que em algum momento vai acontecer. A gente só não vê eles verbalizando isso o tempo todo. Acho que o único personagem que a gente poderia ver uma conversa a mais é o Sanji falando sobre onde tá o All Blue, ou se tá em algum lugar que eles já passaram, mas mesmo assim, cara, eu não acho que o Oda precisaria estar mostrando isso o tempo todo. Antes que eu me esqueça, eu também tenho o Chopper. O Chopper já tem um sonho bem aberto, por assim dizer. Criar um remédio que vai curar todas as doenças é algo que é um pouco inalcançável, pelo menos pro momento que ele tá. E a gente não sabe nem se em Laugh Tale ele vai aprender a ciência pra fazer isso, porque nem naquela época do século perdido eles não tinham. Então é realmente um sonho que tá mais aberto, que a gente poderia ver ele comentando. Em algum momento a gente vai ver se realizar também. Mas acho que isso é muito mais pro fim da história, quando todo mundo puder realizar juntos. E como eu falei anteriormente, eu não acho que eles precisam verbalizar isso o tempo todo. Mas realmente é uma ótima observação. A próxima pergunta é do Yandi, eu vou chamar assim pelo arroba dele. Vi algumas pessoas teorizando que o Kuma teria acordado lá quando o Luffy pediu pro robô acordar. Contudo, no começo do capítulo 1092, diz que os eventos em Marijóis aconteceram um dia antes, e eu não acho que os Chapéus de Palha estão mais a um dia de Egghead. Sendo assim, por que acham que o Oda fez questão de apontar o tempo e dizer quais acontecimentos vieram antes? Muito provavelmente pela organização de como isso vai acontecer depois que terminar. Eu ainda acho que tem alguma influência entre o Kuma se mover e o Luffy virar o Gear 5, mas de qualquer maneira o Oda datar esses eventos é quando ele quer contar alguma coisa a respeito do que vai vir depois. Isso porque a grande maioria dos momentos que ele data alguma coisa é quando o arco termina ou quando o arco está prestes a terminar, e aí a gente vai saber notícias sobre o mundo afora. É mais uma maneira de a gente ser contextualizado como está o mundo de One Piece do que algum propósito maior em si. Mas falando sobre o Kuma, eu ainda acho que tem algum envolvimento entre ele e o Luffy ter virado Gear 5, porque é muita coincidência
incompetência que o Vegapunk, que copia toda a tecnologia do século perdido e que tem acesso àquele robô, tenha feito o Kuma um robô e o robô começar a se mover quando o Luffy ativa o Gear 5 e o Kuma também do nada despertar e ir pra Mary Joyce. Isso também porque o que o robô fez séculos atrás foi justamente se levantar e ir direto para Mary Joyce. Então eu acho que sim, tem algum envolvimento em relação a isso. E eu espero muito que o Oda traga esse mistério pra gente. A gente já fez até um vídeo aqui no canal falando sobre isso e vai estar linkado em algum lugar para vocês. E a penúltima pergunta é do Gabriel dos Reis. Qual dos Vegapunk você acha que entraria para os Mugiwara se um deles fossem entrar pro bando? O Stella, o próprio Vegapunk. Afinal, os outros Vegapunk são parte das personalidades do Vegapunk original. Então não seria muito interessante que a gente tivesse uma parte da personalidade do Vegapunk no bando? Seria mais legal que o próprio Vegapunk estivesse no bando do Chapéu de Palha. Inclusive eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu não sei se o Vegapunk vai até Laugh Tale com o Luffy, mas pelo menos em Elbaf eu acredito que ele vai ficar, principalmente pelos livros de Ohara que estão lá. Mas se a gente pudesse escolher um dos robôs pra estar dentro da tripulação, criando aí um universo paralelo em que isso acontece, eu escolheria o Shaka, pela personalidade dele e pela forma como ele age, com muito mais maturidade em relação aos outros. Uma pena que ele já foi de caixa. Então se a gente considerasse que ele tá morto, acho que a Lilith. A Lilith é uma personalidade bem bacana e bem forte, e seria muito interessante ver ela dentro do Chapéu de Palha. Uma mulher com personalidade forte, né? Que podia estar no bando do Chapéu de Palha, né? É, Oda, eu não vou lhe perdoar sobre o Yamato, tá bom? Não vou te perdoar. Mas enfim, vamos para a última pergunta. E a pergunta é do Dodds Gamer. Salve, vocês acham que o Usopp vai atingir o ápice dele quando chegar em Elbaf? Porque o Usopp tinha dito que ia se tornar um bravo guerreiro do mar e que ele queria ir para a Ilha dos Gigantes para ficar ainda mais forte. Bom, sobre isso sim, eu acredito que esse é o arco do Usopp e é o momento que o Usopp vai se tornar o grande guerreiro dos mares. Não tem outro momento melhor para isso acontecer, principalmente pela cultura guerreira de Elbaf. Eu tô muito curioso para ver qual a história que o Oda quer contar a respeito do Usopp, porque cara, Elbaf já foi introduzido nesse mangá há mais de 20 anos atrás, isso no capítulo 100 e pouco lá em Little Garden. Então o Oda já tem essa história pronta e ele só vai chegar o momento de mostrar. Então eu tenho muita curiosidade para saber o que vai acontecer com o Usopp nesse momento, e eu torço muito para que seja nessa hora que ele se torne realmente o guerreiro que ele tanto almeja. Cara, ele vai estar no país dos guerreiros. Não tem outro momento melhor para isso acontecer. E sobre Elbaf, e também finalizando esse vídeo, eu queria só dizer o seguinte: temos um vídeo especial que vai sair aqui no canal sobre Elbaf, e a gente vai falar exatamente sobre o Usopp e tudo o que vai acontecer no arco de Elbaf. E isso não é um exagero. Muito provavelmente a gente já sabe exatamente o que vai acontecer no arco de Elbaf, e eu tô muito ansioso para contar tudo isso para vocês, porque é um vídeo bem longo e vai ter muita coisa nesse vídeo que vai ser muito legal. Então aguardem, porque esse vídeo tá bem próximo de sair. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Como eu já falei no início do vídeo, confere nessa descrição com o @ do nosso Instagram, onde vocês mandam suas perguntas pra gente responder aqui no vídeo, e também fica de olho na comunidade do canal e manda suas perguntas nos comentários também. E é isso, galera. Valeu!